atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e um indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vítor Ribeiro e neste episódio vamos falar de poupança e investimento, relacionando estes conceitos com o ecossistema de startups. Vamos abordar ainda o que está a mudar neste processo criativo e dinâmico que está a provocar uma autêntica democratização do investimento acessível a todos os investidores. Além do modelo tradicional de Venture Capital, fundos de capital de risco ou incentivos, a revolução digital e tecnologia como o blockchain está a criar novos modelos de financiamento e novas estruturas descentralizadas. Para falar sobre estes temas, tenho aqui comigo o Nuno Gonçalves, que é um empreendedor, fundador e CEO da Emito, que é uma startup que apresenta soluções de transformação digital para a indústria assente em Internet of Things. Olá Nuno, bem-vindo ao podcast Future Proof Talks. É com muito gosto que te convido para estares aqui e ainda bem que aceitaste, porque vamos falar aqui sobre temas muito interessantes. Eu gostaria de começar por falarmos aqui um bocadinho sobre a importância que a poupança tem. A poupança é muito importante no nosso modelo económico. Depois fazemos a ponte para as startups e o que está a mudar em termos de investimento e financiamento nas startups. Eu sei que a poupança é um conceito muito abrangente, mas de forma simples toda a gente se refere, mas mais os economistas, a uma forma de adiar consumo. É uma forma, digamos, que é garantir os recursos para investir e contribuir para o nosso bem-estar financeiro no futuro. Eu quando falo de poupança, gosto muito de uma frase, de dizer uma frase do Morgan Housel, que é o autor de um livro The Psychology of Money, que ele diz assim: a poupança é a diferença entre o nosso rendimento e o nosso ego. De facto, isto é um pouco levado ao extremo, mas vai ter aqui o conceito de frugalidade, não é? Que é o conceito de poupar e de conseguirmos a independência financeira rapidamente e até conseguimos a reforma mais cedo. Mas o facto é que a poupança é essencial, não é? É essencial em qualquer economia. Eu diria até que é uma das formas, até de uma forma sustentada, de canalizar capital necessário para um investimento contínuo em inovação, em produtividade, em crescimento da riqueza, a vários níveis. Por isso, e fazendo referência aqui ao Joseph Schumpeter, eu acho que estamos a entrar numa fase de destruição criativa, ou seja, uma fase em que se está a desmontar ou a destruir um tipo de sistema financeiro já algo antigo e velho, trocando por um novo. Daí que quando falamos em startups surge sempre aquela palavra-chave, a disrupção, a inovação radical. O que é que tu achas? Estamos a entrar aqui numa era de disrupção mesmo e de destruição, como diz o Schumpeter? Vítor, antes de mais, obrigado pelo convite, é com prazer que estou aqui e acho que temos aqui o tema para, começando pelas startups e pela poupança, temos muito tema para falar. É verdade. Eu acho que a disrupção já existiu ao longo da nossa história, já existiu em muitos momentos, nomeadamente a disrupção quando acontece uma disrupção geracional. Exato. E eu acho que é o que também está a acontecer um pouco aqui, em que perante este contexto todo que está a surgir, agora até potenciado no último ano pela pandemia. Exato. Ainda mais nós vemos a pandemia acabou por ser um catalisador da disrupção e que comportamentos nós
nós olharmos até aquilo que foi nos últimos 18 meses, ou desde março de 2020, que nós conseguimos adotar comportamentos que de outra forma demorariam provavelmente 5 a 10 anos a adotar, não é? E houve aqui um catalisador que acelerou este processo de disrupção também. E em todas as vertentes, nós vemos isto não só a nível profissional, da forma agora como vemos que toda a gente já fala em teletrabalho e essa possibilidade está muito presente nas nossas vidas, como também até a nível pessoal, não é? Que fazemos quase até reuniões familiares via Zoom, porque e que no fundo, sei que não é a mesma coisa de que estarmos pessoalmente, e vai haver sempre esses momentos para estarmos pessoalmente, mas abriu-se aqui uma nova janela, digamos assim, que permite que nós possamos muito mais rapidamente aceder a novas tecnologias, e as startups têm um papel importante de aproveitar este momento para também, no fundo, o mercado está a ser criado, ou está a ser amplificado, se quisermos ver dessa forma, a consumir estes novos produtos, e as startups têm um papel muito importante. Porquê? Porque quando começam não estão agarradas, contrariamente a uma empresa madura, que está agarrada a um modelo de negócio e a uma, diria também, uma perspectiva organizacional ou que acaba por ser uma âncora, perspectiva no sentido de já tenho uma hierarquia montada, tenho uma visão organizacional já definida, exatamente, e nesse sentido acaba por ser um peso. Exato. Ao longo destes últimos 30, 40 anos, quando começou a aparecer o conceito de startup, em Silicon Valley, nos anos 70, ao longo destes últimos quase 40 anos, que as empresas maduras não tiveram um historial de grande adoção de inovação mais disruptiva. Pronto, já há muitas empresas que o fazem e conseguem e fazem bem, mas tipicamente a inovação vem das startups. Eu estou a falar, em termos estatísticos, se formos ver, a inovação vem das startups, porque precisamente começam sem essa âncora, começam e tudo isso permite que a startup, sendo até uma organização mais frágil, consiga rapidamente perceber, ler o mercado, entenda-se, perceber, no fundo, como é que o contexto está a mudar, criar um produto, porque tem que o fazer em muito pouco tempo, com recursos muito finitos, entenda-se capital, não é? E depois poder apresentar um produto, porque isso é o garante, um produto que tenha tração, porque isso é o garante de que a sua sobrevivência, não é? Quase, como eu costumo dizer, é quase uma startup, é como um organismo, qualquer empresa, não é só, obviamente a startup não deixa de estar sujeita às mesmas situações que está uma empresa normal, tem que apresentar resultados para conseguir sobreviver, e esses resultados numa startup podem ser número de clientes, porque se temos investidores que querem crescimento e podem aceitar que a empresa dê prejuízo durante 4, 5 anos ou X anos, digamos assim, mas a empresa está a crescer em número de clientes, etc. Uma empresa tradicional, por exemplo, um café, não pode dar-se ao luxo de estar 5 anos a perder dinheiro, não é? Porque certamente vai se tornar uma empresa inviável. Exato. Mas no sentido, existe na mesma essa procura por resultados. E como eu ia dizer, eu costumo comparar uma empresa, uma startup, o que for um organismo vivo que tem que sobreviver, e se for um organismo que é novo, que foi uma nova variante, digamos, de uma outra célula, que provavelmente no seu processo de evolução vai estar a experimentar uma nova, provavelmente algo novo, que resultou de todas as gerações anteriores e dessa mesma célula, que provavelmente pode ter uma maior taxa de sobrevivência, e ela tem que se apresentar ao ecossistema onde está inserido, entenda-se o mercado, e saber se consegue sobreviver ou não. Sim, porque se não sobreviver, paciência, não é? Exato, é isso, mas aí está e tu falaste bem aqui da sobrevivência, porque de facto é um conceito muito associado a uma startup, não é? Temos sempre aquela situação de a maior parte das startups falham, não é? Mas isso até
devia ser considerado normal. Se calhar já é um efeito da mentalidade que nós temos aqui mais em Portugal ou na Europa, quase que não é permitido haver falhas, não é? Mas devia ser mudada essa ideia, não é? Porque temos que falhar e de facto eu costumo dizer que o mercado é uma máquina de expectativas, ou seja, de atualização de expectativas, não é? Nós através do mercado conseguimos ver ou conseguimos pressentir qual é a tendência. E as startups têm esse dom, não é? Porque muitas vezes criam mercado e criam necessidades que antes não existiam, mas também vão descobrir como é que se transforma, como é que se arranja a forma de contribuir para combatar necessidades que existem e que nunca ninguém deu conta delas, não é? Portanto, acho que é um modelo muito interessante e aliás, em Portugal nota-se que há um crescimento grande desta situação, que não é de estranhar também, se calhar, aqui o ambiente macro em que nós estamos. Tu referiste bem aí a pandemia, mas também o conceito, a situação das taxas de juros baixas, a falta de depósitos, de aplicações. De alternativas, não alternativas com rendimento. Exatamente, e as pessoas, nota-se que há aqui uma certa procura. E também não é de estranhar aqui o aparecimento nos meios mediáticos da tal literacia financeira. Aliás, nós em Portugal somos talvez dos piores da Europa a esse nível, e julgo que é importante falarmos sobre estes temas e sobre a poupança, sobre o que é que a poupança pode fazer também nas startups, porque é preciso que as pessoas todas entendam que as startups vivem de financiamento no momento inicial e não só, ao longo de vários anos, como tu disseste, para serem viáveis no futuro, e precisam de acompanhamento, não é? E não é só repara, o capital humano é importantíssimo, como é óbvio, não é? E nós aqui já sabemos que em Portugal temos capital humano, muitas vezes o que não temos é capital financeiro, não é? O tal financiamento de longo prazo, sustentado e que seja canalizado para a economia e neste caso, para as startups. E por isso eu lançava-te aqui um bocado o tema do financiamento, né? E falámos há bocado do ambiente macro, das taxas de juros, da inflação. O que é que está a mudar aqui no financiamento das empresas? Ou seja, nós sabemos que existem estruturas peer-to-peer, os crowdfunding, os private equities, as SPACs, né? Tudo estes novas ideias, novas formas de investir e que deixam de lado os bancos, né? Os bancos parece que deixaram de estar presentes neste ambiente. O que é que achas que está a mudar? Tu tens uma experiência própria, não é? Portanto, também gostava de partilhasses aqui um pouco a tua visão. Sim, claro. É óbvio, em primeiro lugar, se nós uma startup vai procurar financiamento junto do banco, provavelmente vão exigir-nos que hipotequemos a casa ou algo do género. E a vida, não é? Exatamente. Não é? Pronto, o banco seguramente não será uma opção para uma startup, não de todo. Realmente tem havido um aparecimento de fontes alternativas de financiamento das startups, que eu acho que as próprias startups devem aproveitar, porque, e até só antes de falar disso, convém só dar uma perspectiva muito rápida do que é o financiamento tradicional das startups, que passa por capital de risco, em que nós também aqui em Portugal fizemos uma evolução também ao longo dos últimos 10 anos, com o aparecimento de empresas de capital de risco, começou primeiro com as do Estado, o Estado ser também o promotor disso, por exemplo, com a Portugal Ventures. Exato. E depois, entretanto, tem aparecido players que já têm experiência de avaliar as startups, não é? Porque também é preciso fazer a avaliação, não é? Os investidores têm uma framework, digamos assim, que permite perceber se a ideia que lhes é apresentada, quais são os pontos fortes, pontos fracos, para que também querem garantir, não é? Perante uma taxa de sobrevivência muito baixa, não é? Que anda quase 10 ou 12%, basicamente isso, não é? É isso mesmo. Ninguém quer pôr dinheiro no seu capital que custou a ganhar numa startup que depois, passado meio ano, um ano, felizmente tem que encerrar. É o tal tail risk, não é? É o tail risk, exatamente. E por isso tem vindo os investidores do capital de risco, quanto mais maduros são, mais conseguem não só perceber e também apoiar as próprias startups onde investem, com conhecimento e com contactos, com
com que seja. Esse é, no fundo, o sistema tradicional que vinha até agora a funcionar. E tem aparecido recentemente, há de alguns anos até esta parte, o crowdfunding. O crowdfunding, e agora até muito recentemente, fruto das alterações legislativas nos Estados Unidos e aqui na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos a SEC permitiu, no fundo, a entidade que gera o que gera o mercado regulador, permitiu recentemente, no início do ano, permitiu o aumento até em que as startups podem angariar até 5 milhões de dólares. E na Europa também houve também um processo semelhante, e o que faz com que, e depois também paralelamente surgiram as plataformas de crowdfunding. Nós vemos aqui na Europa a Crowdcube, a Seedrs, vemos a WeFunders nos Estados Unidos, a Republic, a Start Engine, uma série delas a aparecer, e que realmente permite que o investidor normal, como eu seja, investidor de retalho, não é? Pega de retalho, exatamente, entenda-se de retalho, pega nas suas poupanças, não é? Que estavam no banco a render zero. E eu vou investir aqui uma parte das minhas poupanças, em vez de estar vou investir numa startup. E, basicamente, de uma forma muito fácil, entra numa dessas plataformas e consegue diversificar até. E consegue diversificar, pode investir em vários. Se formos ver, aliás, até algumas plataformas, como é o caso, que era Seedrs, por exemplo, que era a Start Engine, fazem o auto-investimento, em que nós eles diversificam. Por exemplo, até nos digam, dentro do meu portfólio de startups onde eu investi, qual é a minha diversificação. Onde eu posso ver, tenho o setor de retalho X%, fintech Y%, e até me ajuda nesse sentido. E por isso este também tem sido uma fonte alternativa de financiamento, cada vez acho que vai ter maior atração, maior procura. Porque permite de uma forma muito simples, não é? Eu acho que aqui também as startups, a inovação traduz-se em valor acrescentado quando se passa de algo complexo para algo simples. Até agora, o investidor de capital de risco, o investimento em capital de risco estava inacessível ao investidor de retalho como eu, não estava acessível, e agora neste momento eu posso investir e tenho uma imensidão de plataformas onde posso fazer de forma muito, muito fácil e perguntar ao fundador ou à equipa que está lá, mas as vossas projeções de receita para os próximos 12 meses são X, e fazer uma pergunta qualquer sobre as projeções, que se calhar as projeções estão demasiado elevadas, eu posso perguntar e a pessoa responde. E eu estou a fazer, e posso ver outras perguntas que outros fizeram. Isso tudo faz com que o teu próprio processo no fundo, do due diligence, que normalmente um investidor profissional passa por essa fase. Exatamente, vai utilizando para selecionar as empresas onde investe. Nós, investidores de retalho, temos, até porque o tempo é mais limitado, não é? Isto é feito uma hora aqui ou está lá, temos que, no fundo, a utilização destas plataformas permite que, até porque pelas questões depois são levantadas e pela discussão conjunta, permite que o grupo de investidores de retalho que está a olhar para uma empresa possa avaliá-la e detectar potenciais falhas ou algo que possam ser falhas no futuro e dessa forma o meu investimento é mais seguro, o que é altamente interessante. E por outro lado, há outra questão, exatamente, o lado da startup esta abordagem é magnífica num outro sentido, é que a valorização é superior, enquanto se eu procurar um investidor de capital de risco tradicional, ele vai-me querer baixar a valorização da empresa. Claro. Mas aqui nestas plataformas tipicamente a valorização é superior, podemos estar a falar ainda de uma diferença significativa. Sim, interessante estás a falar desta valorização, da questão da valorização e da forma como se avaliam, até porque estas plataformas ajudam precisamente a avaliar melhor as startups, porque antigamente é incrível esta ligação e é importante que se falhe, até porque fala-se de muitas questões fiscais e burocráticas como barreira já à entrada, não é? Porque as startups têm muito
startups, e não só, qualquer empresa tem esse problema, não é? Que mais até se calhar aqui na Europa, porque nós o que estamos a ver, e agora passamos aqui para este assunto, é que os Estados Unidos têm uma experiência já incrível neste mundo, e que a Ásia também está a crescer de forma imensa, não é? Com a criação de empresas e de novas ideias, e há um dinamismo incrível, não falta dinheiro, e na Europa parece que estamos a ficar um pouco aliás, para trás. Vítor, há mais 30% de dólares disponíveis agora nos últimos 12 meses do que havia no passado, por isso. Precisamente. Mais 30%, isso. Sim, é verdade. Não, eu estou a falar só para investimento em empresas. Só para investimento em empresas. Sim. Exatamente. Novas ideias, novos negócios, sim, isso é incrível. Claro que nós temos aqui o tal, falamos muito sobre aquilo que é as bazucas que os bancos centrais e os governos estão a lançar um pouco por todo o mundo, a questão aqui na Europa, o Green Deal, há várias a transição energética, tudo o que envolve a tecnologia em relação a isso, e de facto há aqui um novo ambiente, não é? Notas isso na comunidade de empreendedores, ou seja, notas que parece que vêm aí oportunidades para o futuro, e que são, digamos, que é preciso agarrar, e que a Europa pode ter aqui uma palavra também a dizer neste mundo, ou seja, e não ficar só preso àquilo que são os investimentos tradicionais, value, industriais de há 40, 50 anos, não é? Achas isso? Acho que sim, em parte tem havido uma mudança por parte da União Europeia. Ainda agora há pouco, recentemente, foi proposto um conjunto de alterações, nomeadamente a criação de uma espécie de um clima económico mais favorável a startups, até nomeadamente a alteração da legislação que permitia, por exemplo, stock options, que não é possível, por exemplo, em contexto agora atualmente, não é? E é muito, e nos Estados Unidos, que tem um ecossistema muito mais maduro, isso é algo para reter talento, não é? Nós damos opções, mas as opções é uma forma muito fácil de entregar valor à nossa equipa sem criar uma dificuldade caso a pessoa queira sair, não é? Claro. Pronto, sem criar uma dificuldade depois na alteração do capital, da estrutura do capital. E, por exemplo, foi agora proposto isso e um conjunto de outras medidas, mas que visam realmente criar condições favoráveis à inovação. Agora, é óbvio que dentro dos 750 mil milhões que vão ser utilizados em medidas de estímulo para de estímulo à economia, não sei a percentagem em concreto que vai ser investida em inovação, porque pode-se entregar inovação a uma grande empresa, mas ou distribuir uma parte dessa verba por uns milhares de startups, e que essas depois vão criar inovação. É óbvio que tem que haver mecanismos para garantir que depois o dinheiro, se fosse entregue, se capital se fosse entregue, seriam entregue a startups que depois com modelos de negócio válidos e claro. Pronto, mas isso depois acho que há oportunidades aqui para figuras intermediárias poder gerir essas verbas, mas que no fundo acho que se foi dado esse mote, mas ainda é preciso fazer muito. Nós, basicamente, é só para teres uma noção, e a nossa audiência também, Vítor, nós, por exemplo, em Israel, que em termos de dimensão populacional assemelha-se muito a Portugal, tem 7 mil startups, só 7 mil. Incrível. E nós temos algo na ordem dos 300, 400 startups, ou seja, e esse gap, esta diferença faz com que depois haja muito menos, lá está, as tais células a tentar reproduzir-se e ganhar, e depois um dia vão ser os unicórnios amanhã, claro. Porque se tiveres só apenas 300 células a tentar sobreviver, ou se tiveres 7 mil para a mesma área, digamos assim, o mesmo mercado, aquele que tiver 7 mil vão produzir muito mais, as hipóteses de sobrevivência de todo o mercado, isso é óbvio, né? Como um só são superiores. Sim. E nesse sentido nós temos, só para concluir, que nós temos que promover a criação de startups. Muitas vão falhar,
mas no meio disto há muitas que vão trazer um retorno muito grande ao país e aos seus investidores. Sim, porque a escala é enorme, não é? Uma startup quando surge não pode estar virada só para um mercado tão pequeno como o nosso, né? Tem que estar aberto ao mundo e, portanto, certamente será bom para todos. E o clima económico é importante, a questão fiscal também é, aliás, fala-se muito da questão da Estónia, não é? Que tem aquela situação do residency que funciona muito bem para criar empresas, e há outros mecanismos também a nível de impostos como o IRC, também se fala muito da harmonização fiscal, que eu acho que é uma das situações que mais peca na Europa, para não haver aqui sítios e zonas da Europa que umas estão mais à frente que outras, né, que têm em termos de desenvolvimento, mas sim, tudo isso conta e de facto a escala é importante. Seguramente, eu até acrescento que, por exemplo, pegando aí nessas palavras da questão da escala, por exemplo, nós estamos num país com cerca de 10 milhões de pessoas. Uma startup na Alemanha que tem acesso a 80 milhões de mercado, 80 milhões, tem outra escala. Antes de pensar em crescer para outros países à sua volta, já está no mercado 80 milhões. Sem dúvida, sem dúvida. Porque nós se compararmos, por exemplo, isto só para falar em termos de mercado, não é? Porque nós estamos, e uma empresa portuguesa é obrigada a pensar logo de uma forma global. E é óbvio que também há dificuldades e por isso é preciso também mais capital para rapidamente se expandir para outros países, mas não é muito, depende também do tipo de empresa. Se for algo apenas assente no digital, pode pensar logo em poder apresentar também esses serviços a outros países, em quase praticamente sem pequenas alterações, embora se compararmos, por exemplo, a União Europeia com os Estados Unidos, os Estados Unidos são 50 estados, um só país, nós temos aqui um conjunto de países, cada um com a sua legislação, embora tente-se uniformizar, mas cada um com a sua cultura, não é imediato passarmos de Portugal para a Espanha, depois de Espanha para a Alemanha, o Reino Unido, o que for, não é? É mesmo. E depois, por exemplo, isso é que os investidores também muitas vezes, quando um investidor norte-americano entra no capital de uma empresa, o que acaba de fazer? Cria-se uma empresa em Delaware, nos Estados Unidos, e fica a empresa toda sujeita à legislação dos Estados Unidos, que é muito mais favorável do que a europeia. Sim, ou a portuguesa, se quisermos ver. Sim, que há muitas barreiras a esse nível, de facto. E vai ser difícil, não é? Vai ser difícil mudar isso num curto espaço de tempo, penso eu. Porque envolve estes países todos. Exato. Lá está, envolve estes países todos. Sim. E no fundo, agora, é óbvio que nós temos que fazer aqui um trabalho em Portugal. Se queremos ter inovação no nosso mercado dentro do nosso país e sermos nós cada vez produzimos mais startups, é necessário também que nós possamos primeiro perceber que se a startup falhar, é normal. Não foi por falta de esforço, não foi por falta de experimentar, não é? Porque basicamente é uma experiência que pode não resultar. Claro. E a questão, até no início estavas a referir nós europeus ainda temos um bocado, e em particular os portugueses, temos um bocado essa aversão à falha, porque achamos que é uma diminuição da própria pessoa, mas não é, simplesmente testou-se e se não falhou. Não deu resultado. Há uma coisa que é importante perceber. Após uma falha, a equipa que saiu da falha vai ser muito melhor. Muito melhor, está mais preparada. Nós atualmente, o ser humano atual, é resultado de milhões de bilhões de falhas ao longo de milhões de anos de evolução, não é? E por isso estamos longe de ser perfeitos, não é? Somos uma disrupção, não é? Viva! Exatamente, e nesse sentido nós precisamos era de receber estes conceitos de braços abertos, o conceito da falha, o conceito da inovação e apoiar as empresas, se acharmos que os produtos que as empresas apresentam são bons, de os utilizar, porque isso ajuda a empresa a criar valor, a ter esta tração inicial. A tração inicial é sempre mais difícil, porque depois, quando tudo se torna claro, já o mercado de origem da startup é menos importante, porque depois rapidamente transita-se para outros países. Sim, é isso. Epá, de facto há aqui uma mentalidade que tem que ser mudada, e até acho que há aqui, repara, os investidores estão à procura disso, as pessoas procuram essas alternativas, não é? Querem investir, tem que haver
aqui um encontro mais facilitador. Já existem imensas plataformas, já falamos sobre isso há pouco, mas sabemos que existe um investidor de retalho menos experimentado, menos conhecedor, não é? Menos, se calhar, com mais dificuldades até de entrar, mas precisa de ser ajudado também e incentivado a que isso aconteça e que se coloque o dinheiro a trabalhar, como os americanos dizem muito, né? Que a diferença de investidores na Europa e nos Estados Unidos é incrível. Nós somos tipicamente mais conservadores. Eu diria que nós somos um bocadinho avessos ao risco, mas diria melhor, nós não somos avessos ao risco, nós somos avessos à perda. Então está aqui um sentimento de contradição, quase que investimos mais em raspadinhas, não é? E depois, quando vemos um negócio com potencial à frente, até ficamos mais retraídos. Não, pá, isto é bom demais, eu não quero. Isso. Sim, seguramente. Uma das coisas que aprendi foi não pensar tanto na perda, mas pensar muito mais no potencial, no potencial, não é? No upside, não é? Isto do downside. Não é? Nós pensamos muito, porque perder, por exemplo, 1.000 euros pode significar, por exemplo, se eu também tiver esta aversão à perda, pode significar que eu deixe de poder ganhar, por exemplo, 10.000 se investisse numa startup de alto potencial, e no início, sim, quando sim. Pode crescer, e eu, no fundo, os investidores de capital de risco sabem que dentro do seu portfólio de investimentos há 2 ou 3 que vão trazer o retorno de todo o portfólio. Todo o resto. É verdade, isso mesmo. E quem investiu por exemplo, em grandes startups ou aquelas oportunidades tipo a Uber, não é, que foi rejeitada por grandes investidores no início, sim. E quem investiu, por exemplo, $50.000 poderia tirar depois, salvo, não sei se foram 150 milhões ou algo do género no final, na altura do IPO, não é? E são retornos. Agora, é lógico que encontrar a Uber e neste momento eu se calhar nem sei se agora, face ao potencial todo que existe, ao capital todo que existe neste momento disponível, não sei se agora, por exemplo, uma empresa como a Uber, se fosse tentar financiar-se, uma empresa, alguém com uma ideia semelhante, ou uma ideia de alto potencial, mas que hoje o acesso a capital é mais fácil, se calhar, do que fosse há 10 anos atrás, que rapidamente uma empresa dessas, mesmo que a ideia não fosse assim tão... agora até conhecendo melhor os efeitos da digitalização e todos estes processos e da forma como os consumidores podem aderir a determinados produtos, o acesso a capital é muito mais fácil, sim, porque nós rapidamente, quase no instalar dedos, podemos ter acesso, e principalmente quem está nos Estados Unidos, a ter acesso a milhões de dólares mesmo em si, ou seja, sem ter o produto, sim, só com uma ideia na cabeça, só com um slide deck com a apresentação PowerPoint, consegue angariar milhões logo no início, e tem havido um bocado por aí, porque os investidores estão mais à procura, por um lado, tem havido, e há pouco tocaste no private equity, tem havido, dado que aquilo que tudo possa ser o fixed income, não é? Seja, sim, que não está a gerar as obrigações, não estão a gerar qualquer muito dinheiro parado aí em ativos que têm um risco baixo, mas não estão a trazer retorno. E, por outro lado, nós até vemos também o risco das próprias instituições que estão a guardar também esse próprio capital, e por isso os investidores começam a olhar para investimentos alternativos, como é o caso das startups, e colocar lá. E o private equity tem vindo a aumentar significativamente o investimento em startups, com valorizações bastante elevadas, e vemos, sim. Por exemplo, empresas como a Tiger Global a investir fortemente, ou a SoftBank, por exemplo, sim. E investem muito mais do que investidores os investidores tradicionais, como a Sequoia, por exemplo, não é? Sim, é verdade, e isso nota-se claramente. Aliás, se formos a ver até em termos de risco, há bocado falaste dos investimentos quase sem risco, as pessoas normalmente nunca ligam muito a outro tipo de riscos, não é? Falam muito do risco de capital, do risco de perda, mas, por exemplo, do risco, nós temos neste momento um perigo, digamos, que está latente, que é a inflação, a taxa de juro real
está negativa, quer dizer, nos Estados Unidos está em menos 4%, quer dizer, uma pessoa tem que ter, eu julgo que os investidores têm que aprender um bocadinho isto, têm que perceber também que se o dinheiro estiver ali de lado numa aplicação a render praticamente zero, não está a render zero, está a render menos, porque em termos reais, o dinheiro amanhã, daqui a um ano, daqui a 2, valerá menos. E isso eu também, eu próprio enquanto investidor também pensava assim, eu pensava no sentido de, ou melhor, não pensava no sentido de perceber que o meu capital que estava no banco, por exemplo, ainda há pouco até recebi agora no início do ano a valorização do PPR. Eu, se for a ver o retorno que eu tenho num PPR versus a inflação que existe, eu estou a perder dinheiro. Sim, estou a perder dinheiro, ou seja, estou a perder valor, não é? Estou a perder dinheiro. Os euros, os valores mantêm-se. O meu poder de compra é que está a ser, exatamente, o meu poder de compra é que está a ser diminuído. Sim. E embora eu possa ter, ou uma pessoa possa ter uma aversão à perda, sem saber, está a perder. Está, precisamente. E por isso, nesse sentido, acho que é um dever, face até ao contexto macroeconómico que está a acontecer, de impressão, o M2 que está a aumentar significativamente, todos esses estímulos fiscais e monetários, e o impacto que isso pode ter na inflação, nós, investidores de retalho, temos que ter a noção de qual é o impacto nas nossas poupanças, porque senão, voltando ao tema inicial, senão nós podemos estar aqui satisfeitos da vida, a pensar que temos capital no banco ou capital em ativos que é garantido, ou quase garantido, mas na prática estamos a perder poder de compra. Quando nos reformarmos, afinal, aqueles euros que estão na conta não vão servir para muita coisa, não é? Não vamos conseguir manter o estilo de vida, claro. Exatamente, isso é importante. Por outro lado, acho que faz sentido aproveitar as ferramentas de democratização de investimento. É verdade. Há democratização em muitas áreas da nossa vida, da nossa sociedade, e a democratização do acesso a investimento que outrora era só profissionais, que permite que eu pegue numa aplicação de telemóvel e invista numa startup, por exemplo, fazer lá é algo significativo, realmente é um avanço muito grande. Eu posso ter startups desde aquelas que estão em fase seed, ou seja, fase que nem tem praticamente vendas nenhumas, e posso investir em startups que já não é tanto aquela startup tradicional, que são startups já com alguns anos, com boas receitas. Ainda agora, por exemplo, a Curve fez um crowdfunding de quase 10 milhões, e a valorização da empresa estava em perto de 600 milhões de dólares, mas que era dólares que estava na altura, não, levantou em libras, então era... Em libras é um bocadinho inglesa. Estava em libras, mas era 73 vezes o rácio era 73 vezes sobre as receitas, e mesmo assim angariou aquilo em muito pouco tempo, angariou uma quantidade enorme de dinheiro. É verdade. Há um apetite para isso, não é? Há um apetite para isso, mas é uma empresa que tem um potencial, não estou aqui a dar nenhum investimento, mas a questão não é nenhum investimento, nenhum aconselhamento, não é? Nenhum aconselhamento, não é esse o objetivo, mas é só para um exemplo de que uma oportunidade, uma empresa que pode ter um potencial grande ou não, depois compete a cada um de nós avaliar, analisar, claro. Analisar, mas que realmente podemos meter lá uma quantia, 1.000 euros, ou 500 euros, ou 100 euros, o que for, e poder ter um retorno de 3, 4 vezes, dependendo depois do crescimento daquela empresa. E era uma empresa já tem o produto feito e a ser utilizado por milhões, era aí que eu queria chegar, milhões de utilizadores que estão a utilizar. Eles agora precisam de financiamento para ir para os Estados Unidos. Ou seja, o mercado dar esse passo, exatamente. Nós sabemos isso, o que é que nos dá a nós, enquanto investidor de retalho? Dá-nos alguma segurança. Ou seja, já tem, não sei se quantos milhões é que tinham de utilizadores, mas era uma quantia significativa. Agora querem passar para os Estados Unidos, que é um mercado tipicamente que aceita muito mais este tipo de produtos que o europeu. Por isso, o risco que dá neste salto é muito mais baixo do que o anterior, de 0 para 1, ou de 0 para... Sim, concordo. Isto a fase 2, não é? Sim, é isso. Sim. Sim, mas isso estás a falar, e falaste aí algumas vezes em bancos e temos falado ao longo deste tempo. Eu gostava de te lançar aqui esta frase que foi dita pela Economist, foi escrita num artigo da Economist há cerca de um mês, e que é: ninguém gosta de bancos. Bem, isto basicamente
serve de mote para lançarmos aqui o próximo tema, que é um pouco falarmos aqui sobre Decentralized Finance, não é? Que é um aspecto que vai entrar certamente no léxico também, no futuro próximo. Já entrou em muitos, mas digamos nos investidores de retalho e não é muito conhecido, e que também que revela aqui um lado, que é o lado da desintermediação, ou seja, estamos a tentar deixar aqui o que chama-se o middleman, não é? O intermediário, e estamos mais próximos. Tu referiste há pouco que consegues investir numa startup e falar até com os founders, não é? Com os fundadores. Portanto, há aqui um lado de proximidade que estes mecanismos, mais ligados à blockchain, a essa tecnologia, podem ajudar a ultrapassar e a criar um novo modelo, novo sistema, que para já é muito baseado em confiança, não é? Porque não há qualquer regulação e até é um pouco estranho como é que capta tantos bilhões de dólares, não é? Mas é a tecnologia em si que ajuda a isso. O que é que tu achas? Achas que é um modelo para ficar, vai desenvolver muito e dar novas oportunidades também a novos modelos de financiamento? Eu acho que sim, eu vejo isto como um caminho sem retorno, certo. Porque o que nós vamos ter mais à frente vai ser muito melhor que aquilo que temos agora. E a quantidade, isto obviamente aqui em DeFi, não é? Decentralized Finance, ou até no mercado de criptoativos de uma forma geral, é uma dinâmica tão grande, há uma sede de inovação tão grande que eu já estou habituado, sempre fui um amante de tecnologia, mas agora torna-se difícil acompanhar tudo o que nasce neste mercado, porque há uma sede tão grande de inovar e de conceitos e é espetacular para quem está aqui a assistir, é algo do ponto de vista técnico, do ponto de vista de inovação do modelo do negócio, não é só a inovação do ponto de vista do que é que se consegue fazer com a tecnologia, como foi, por exemplo, até com o aparecimento de Ethereum, dos smart contracts. Exato. Mas depois há inovação em que alguém que pega em Ethereum e faz ali, começa a fazer projetos que era impensável, que até os próprios criadores de Ethereum, não é, que deixaram ali um mecanismo que permitia fazer tudo, não é, muita coisa, mas nem pensaram eles quando o Vitalik estar a pensar, um dos fundadores, que conseguia-se depois fazer, por exemplo, uma série de projetos que nasceram da inovação das equipas e que têm sido de muitos programadores e developers que estão aqui a entrar, que são que tentam, o que é que eles tentam fazer? No fundo é isto, surgiu, e é preciso relembrar um bocado também nisso, até para responder à pergunta, Vítor, porque é que está para ficar, foi Bitcoin nasceu, não é, que é embora já tenham havido alguns projetos, como é o caso de BitGold, antes de Bitcoin aparecer, houve alguns projetos que tentaram, no fundo, criar um mecanismo que foi banido BitGold foi banido porque supostamente era demasiado inovador e eles foram banidos, mas no fundo a Bitcoin nasceu depois da crise financeira. E o Genesis Block, ou seja, a primeira transação, o primeiro bloco de Bitcoin, refere um artigo de um jornal que estava a falar no fundo, um dos efeitos da crise financeira de 2007, 2008, depois com a queda do Lehman Brothers. E por isso esta inovação está a surgir e nasceu dessa vontade de romper com o passado que tinha levado à crise financeira de 2007, 2008, que afetou depois, durante os próximos anos, não é, depois contagiou a Europa nos anos seguintes e afetou todo o mundo, ou seja, todo o mundo foi afetado por uma crise provocada por alguns que eram os que estavam no poder do sistema financeiro, no controle, que não eram os middlemen, mas faziam muita parte deles, acabam por ser também o middleman, o intermediário, que tinham o acesso ao pote, digamos assim. Eles não souberam zelar pelo nosso pote, e o que fizeram, levaram a perdas significativas para todo o mundo e muito sofrimento. E
esta inovação nasce de quebrar com isso, para não permitir que volte a acontecer. Eu acho que é uma das... Obviamente é uma das vontades de todas as pessoas que estão a trabalhar nesta área. Contudo, é óbvio que é preciso ver que a falta de regulação, há pouco tocaste nisso, pode fazer com que aconteça perdas, e é o que acontecem perdas, porque não existe, é um mercado que evolui de forma, ou altera-se de forma tão rápida que nem o regulador consegue acompanhar. E sim, nesse sentido, há até o risco de banir, ou pelo menos de regular de tal forma isto que até pode acabar com a inovação, ou pelo menos limitá-la de forma significativa. Temos visto isso de vários quadrantes. Até em termos de energia, não é? Provavelmente os gastos que a Bitcoin tem em termos de mining, não é? E outras coisas do género. Tem havido mesmo alguns investidores, alguns bancos eram muito reticentes a isso, entretanto já deixaram de ser. Lembro-me da JP Morgan dizer que era muito perigoso, e agora lançam até algumas estruturas a esse nível. Quer dizer, é todo um conjunto de desinformação, e é como tu dizes, é muito rápido e tem surgido muitas coisas no meio disto tudo. Aliás, uma das situações que mais se fala, ou se falou no início deste ano, foram os NFTs, né? Exato. Que são os Non-Fungible Tokens, e por isso temos de estar quase que atentos diariamente. Não podemos ficar descansados, porque entretanto está a acontecer alguma coisa nova. Eu costumo dizer que um dia em cripto, no mercado de criptoativos, corresponde a um ano na nossa vida, porque realmente muda tanto e acaba por... A inovação é tanto, o ritmo é tão elevado que acaba por existir grandes mudanças de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Sim, Exatamente. E é preciso, eu sei que também isto pode ser para quem está a ter este contacto, e agora, por exemplo, viu os NFTs muito recentemente, de ver esta explosão de NFTs, e toda a gente fala em NFTs, não é? Porque os NFTs no fundo são ativos que são singulares, são únicos no sentido de quem tiver a posse, não é? Se tiver, por exemplo, se for uma música, os direitos de autor de uma música, posso comprar os direitos de autor a um artista. Sim. E eu tenho aquele NFT, diz-me que eu sou proprietário, e sou o único proprietário, porque não dá para copiar, não é? Porque isso foi uma das grandes mudanças que os ativos digitais permitiram, que os NFTs permitiram, foi nos ativos digitais, é que não é possível a cópia. Eu posso, no fundo, algo que existe um sistema que garante que eu só tenho que só uma cópia, e que sou eu que a tenho, o proprietário que a tem. E no fundo esta explosão de NFTs também tem a ver com o facto de, há muita especulação naturalmente, como em tudo, não é? Pronto. Mas no meio disto há a inovação que vai ter aplicação, e eu há pouco estava a falar até nos royalties, neste momento nós podemos até, eu posso comprar, enquanto investidor, comprar por exemplo um NFT que me garante o acesso, que me garante a propriedade de um álbum, por exemplo, e os royalties que se forem obtidos a partir deste são meus, ou até eu posso partilhar uma parte que fica no contrato, uma parte com o artista. Assim, o artista pode ter um acesso, pode ter liquidez imediata, sem ir pelos canais normais da editora, não é? Pode ter liquidez imediata, e depois encaixa logo ali, depois ainda vai ter faz um encaixe logo na altura, e depois ainda vai ter ao longo da vida, ou quando o NFT for transacionado, que eu posso depois vendê-lo a seguir a alguém com mais-valia, por exemplo. Ou então esse fluxo, esse cash flow dos royalties pode ir também para o artista parcialmente, ou seja, tudo isso é um novo mundo que se abre, e aqui é que no caso da música, por exemplo, reduz as editoras, deixam de ter um papel tão importante, porque podem até, no fundo, podem ser o acesso que o artista tem aos seus fãs, ou aos seus
o seu mercado passa a ser direto, não é? Claro. Nesse sentido. Isto até é importante também falar aqui, além dos NFTs, incluir aquilo que demos o exemplo da música, mas também do metaverse, não é? O universo paralelo que está a nascer, e estas também são oportunidades de investimento interessantes, embora ainda temos de fazer algum caminho, claro. Mas o metaverse, não é? Que no fundo define-se como aquele, e há pouco eu estava a falar do que foi, do que a pandemia como catalisador. Exato. Não é? Hoje em dia nós vemos os adolescentes e jovens adultos sempre agarrados ao computador, não é? São sempre e eles emergem muito rapidamente neste mundo virtual. São nativos, exatamente. E nós podemos, enquanto investidores, estar a olhar para aquilo e achar que eventualmente, não, nós não somos assim, eu gosto mais de contacto pessoal e de estar, no final do dia, estarmos a ver um café ou uma cerveja numa esplanada e achar que toda a gente pensa assim, mas não é. A nova geração vai entrar no mundo virtual muito mais rapidamente e isso vai ser uma nova economia. Sim. E provavelmente vai ser equivalente àquilo que foi a descoberta do novo mundo no século XIV e XV, não é? No tempo dos descobrimentos, em que se teve acesso ao novo mercado, basicamente o mercado aumentou exponencialmente. E aqui no metaverse vai ser também esses novos mercados paralelos que assentam no digital estão a crescer a olhos vistos. Aliás, uma desses metaverses, que é a Axie Infinity, que vende NFTs que correspondem a peças a lotes de terreno. Exato. O digital, o chamado imobiliário digital. Imobiliário digital, é isso. E faturou $30 milhões em 30 dias, nos últimos 30 dias. Não é? Por isso, e há fundos que investem, só focam puramente em o imobiliário digital, que estão a nascer nestes universos paralelos, em Decentraland, por exemplo, em Sandbox, etc., e que através do NFT, eu sou proprietário, não é? Isto no fundo para fazer ligação ao NFT, eu sou proprietário de um lote de terreno, por exemplo, na Decentraland, em que se quiseres construir lá um prédio, um arranha-céus, podes-me comprar e eu vendo o terreno. Second Life. É uma evolução do Second Life. O Second Life foi uma grande disrupção face ao que era, e o Second Life permitiu chegar aqui, lá está, teve o seu tempo de vida, fechou, claro. E agora temos o Decentraland e a Sandbox e outros, não é? Sim. Mas este novo mercado eu acho que é muito importante, porque o Metaverse vai permitir, por exemplo, nós vemos a Gucci a vender malas no mercado, nestes mercados digitais, e vendem por valores elevadíssimos, e a bolsa é uma NFT. Vemos salvo erro, a Adidas também a vender calçado, roupa, etc. Ou seja, todos aqueles itens são NFTs. E NFTs que eu não compro só, por exemplo, para a Decentraland, não é? Depois eu posso transferir esses NFTs para outros mundos paralelos. Eu posso, e isso é uma mudança significativa. Isto é uma mudança de paradigma incrível, não é? Exatamente, e nós podemos estar simplesmente ou estar ao lado na bancada a assistir e ver este mundo a desenrolar-se, os velhos do Restelo, não é? no século XV, então estamos aqui para também participarmos nele, embora gostamos de ver a nossa cerveja no final na esplanada e de convívio, mas é facto, enquanto investimento vai ser uma oportunidade muito grande. Muito bom. Olha, Nuno, eu gostava muito de continuar, mas acho melhor deixarmos estes temas para outro podcast no futuro. De facto foi incrível a tua visão e falarmos sobre estes temas, que é uma mudança de paradigma e de mentalidade que temos de estar preparados e tentar realmente seguir aqui esta evolução que muitas vezes olhamos, se olhar para trás, não é? Nós temos aquela tendência de, quando vamos a correr ou a andar, temos a tendência de olhar para trás e ver o que é que vem atrás. Não, olhar para a frente, porque de facto isto está ao rubro. Espero que não seja aquilo que se designa de bolha,
Ou seja, evidentemente que há aqui coisas que estão se calhar demasiado aquecidas, não é? Para dizermos só isso, mas é lógico que temos de estar atentos, ou seja, como investidores e como consumidores temos de estar atentos a tudo isto, e é como tu dizes, não ficar só a dizer mal, não é? Tipo o velho do Restelo, mas sim, ligar que a poupança é necessária, e é necessária precisamente para este mundo mais disruptivo, mais inovador, e que nós temos uma palavra a dizer, não é? O investidor de retalho, o investidor mais pequeno, ou o investidor que seja, temos uma palavra a dizer, e temos de ter consciência disso. Muito bom. Nuno, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui, conversar contigo, e espero que tenha transmitido bem a minha visão sobre estes temas todos. Acho que levantaram aqui uma série de novas ideias para muita gente. Obrigado. Exatamente. Obrigado. Terminamos assim mais um Future Proof Talks, desta vez sobre o mundo das startups e dos novos modelos de investimento e financiamento. Um mundo de grande dinamismo e inovação, uma autêntica máquina de atualização de tendências e expectativas. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Neste remake do Second Life, o investimento é uma espécie de regresso ao futuro.